Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois nós vamos começar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30 com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras, também às 19h30 e às quartas-feiras, às 20 horas. Você pode acompanhar o nosso trabalho também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá você encontrará este que é o nosso programa de número 80 e todos os outros 79 programas. Esta é uma atividade de extensão da Universidade e da Câmara, como foi dito, que tem o propósito de aproximar Universidade e Comunidade. Assim começamos. Isabela, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Tranquilo? Opa! Trabalhando muito nesse final de semestre? Gente, demais. Imagino. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Rodolfo, que é um aluno nosso, do nosso curso de Ciências Biológicas, licenciatura em Ciências Biológicas, não é isso? Sim. Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade imensa estar aqui com você. Muito obrigado, nós que agradecemos, é um prazer te receber. E vamos para os nossos destaques, como fazemos sempre, comecemos com a Isabela. Bom, o destaque que eu selecionei saiu essa semana na revista da FAPESP, alertando os consumidores de sucralose. Né? A sucralose é um adoçante? Isso, é um adoçante, ele é um subproduto da sacarose, né, da cana. E a sucralose, ela é o adoçante mais utilizado no mundo inteiro, né? E algumas pesquisas da Unicamp, se eu não me engano, têm agora detectado que esse adoçante não deve ser utilizado nem com bebidas quentes acima de 90 graus, e nem para utilização para fazer alimentos que vão ao fogo, né? Porque acima de 90 graus ele muda a sua configuração e ele se torna uma substância tóxica no nosso organismo e vai sendo acumulado no organismo humano. Ai, 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 e a quantidade que eu já tomei, como é que faz? Agora já era. Então, você acha que está fazendo bem, tentando emagrecer, tentando se prevenir de alguma forma e agora sai com uma dessas, né? Mas essa não é a primeira pesquisa, se não me engano, que trata a respeito dos adoçantes, né? Sempre colocando em dúvida a sua eficiência. Se, por um lado, permitiria um menor consumo em calorias, né? Por outro, teria alguns complicantes associados. Não sei, já me falaram de outros adoçantes que são muito mais caros e aí eu fico sempre me defendendo desses e usando alguns, como é o caso desse que você citou. Mas a sucralose, assim, com bebidas frias ou abaixo dessa temperatura, não tem nenhum problema. Mas via de regra eu uso no café, né? Então, mas para o café exatamente eles dizem. Ou você espera ele baixar um pouco a temperatura, você usa outro adoçante. Atenção, você que está em casa. Mais ou menos tomar isso. Café frio. Mas a questão que eu acho importante, qualquer questão alimentar, a gente precisa muito sempre pesar prós e contras. Né? Por exemplo, a pessoa que tem uma tendência a diabetes, por exemplo, para ela o açúcar convencional vai fazer muito mais mal. Então, a hora que você pesa, né, entre custo e benefício, vamos pensar assim, né, você deve adotar essa medida. Agora, se não for o seu caso, e na verdade o ideal para as pessoas, né, a gente tem uma mania, na verdade, de querer adoçar tudo. Poxa né? A gente teria, mas na verdade é que se desvencilhar de adoçantes e dos açúcares de uma forma geral, né? Deixar as coisas menos doces artificialmente. Doces e menos salgadas. Né? E menos salgadas também. Porque os extremos não só prejudicam a saúde, como também mascaram o sabor dos alimentos. Eu tenho me policiado com relação a isso, até porque eu tenho sempre dito pelo menos para mim, uma verdade. Toda vez que você põe açúcar demais ou adoçante demais, açúcar demais ou sal demais, é porque o produto, via de regra, não é tão bom assim, né? O caso do vinho, por exemplo. O vinho que se tem açúcar é porque, no fundo, ele não é um bom vinho, né? E café também, o sabor das coisas é muito mais perceptível. Aliás, é perceptível quando não tem esses dois extremos, além dos malefícios, conforme a Isabela comentou. Okay. Tudo bem? Uhum. Vamos para os meus destaques da semana. Eu tenho basicamente 2 ou 3, vamos chamar de 2, quase 3.
Saiu recentemente em alguns meios de comunicação uma perspectiva muito positiva de que estaríamos começando um período de recuperação embrionária. Muitas das vezes, nesses 80 programas aqui, nós tratamos desse tema a respeito da situação econômica do país e sempre apontávamos, Isabela, você deve ter lembrar disso, quando era que começaríamos a sair, né? Quando era que isso? Porque medidas que são tomadas por governos, e gostaria de colocar no plural, elas demandam prazos para que aquilo, de fato, comece a surtir efeito. Então, parece que esses efeitos começam a apontar, segundo alguns especialistas, alguns sinais. Melhora no número de emplacamentos de carros. Aliás, nem sei se isso é tão bom assim, se dependendo do ângulo, às vezes pode não ser. Estabilização do nível de... No momento né? No momento econômico tão delicado como nós vivemos. Estabilização do nível de estoques de bens duráveis, como carros e eletrodomésticos, né? Que é estabilização. Produção de máquinas e equipamentos. E bancos brasileiros e estrangeiros já prevêem que a estabilização poderá ocorrer entre o segundo trimestre e o final do ano, o que não deixa de ser um alívio. Se isso de fato acontecer, teremos para o ano de 2017 uma perspectiva já de crescimento. Se não, será um ano também perdido em 2017. O caminho para a construção do equilíbrio fiscal virtuoso é reformular cada uma das reformas, né? Reformas que precisam ser feitas. O que precisa ser dito aqui é que essa perspectiva, né, embrionária, essa recuperação embrionária, ela estaria a caminho motivada por duas situações. Uma delas, uma recuperação de confiança que acontece mais recentemente, e a outra por medidas que foram tomadas ainda em 2015. Se foi tomada, vamos supor, em meados de 2015, demora mais ou menos um ano para que as coisas, de fato, comecem a acontecer. E um especialista que mora na Ásia, né, que tem 40 anos de experiência com mercados emergentes, ele cita duas situações interessantes para a condição brasileira. Primeiro, o Brasil começa a chamar a atenção de diversos especialistas pelo mundo, positivamente por conta de dois motivos. O primeiro deles, porque ficou barato, né? Tendo em vista o preço do dólar que subiu muito, né? Efetivamente o real caiu. E o segundo aspecto é que nenhum país emergente estaria realizando uma reorganização como o Brasil está fazendo atualmente no que tange aos assuntos relativos à corrupção, né? Se isso vai refletir positivamente ou não para frente, é um cuidado que a sociedade tem que tomar. Todos nós temos que continuar atentos em relação a isso para evitar que isso retroceda. Mas, efetivamente, os países emergentes, entre os países emergentes, o Brasil é o único que estaria neste nível, né, de cuidado, nesse nível de atenção a essa situação. Por quê? De fato, todos os países emergentes, eles têm níveis elevados de corrupção, né? É uma associação direta entre subdesenvolvimento e corrupção. Não que os países desenvolvidos não tenham, até agora há pouco nós estávamos conversando sobre isso. Aqui também tem, claro, mas o nosso caso é algo gritante que está, pelo menos, em voga, vamos dizer assim, né? São aspectos positivos. Eu não acredito que uma empresa séria pelo mundo afora, ela esteja disposta a entrar em países onde ela tenha que pagar uma série de indivíduos, claro, o tempo todo, né? Então, isso é muito positivo para nós, pagar propina, né? No claro, caso específico, né? Então, são dois instrumentos que eles estão avaliando. Pois não? Tem dois aspectos que eu gostaria de comentar. Acho que uma questão é dizer que, como você mesmo ressaltou, isso vem desde 2015. 2015. Então, isso não é algo que se instalou agora por conta de uma situação política atual, né? Eu acho que isso é importante. Isso. Agora, uma outra questão que me deixa muito chateada ainda, né, de analisar, é que os índices, né, e os destaques são sempre em relação à economia, né? Então, é isso, é aumento de consumo sempre,
né? Então, não se existe uma discussão melhor de planejamento, de recurso, no sentido de que será que o capitalismo vem mostrando para a gente todas as vezes que se a gente continuar no caminho do consumo excessivo, né, e só bancando a questão do consumo, a gente vai ter 1 milhão de problemas e as quebradeiras, como a gente diz, vão acontecer cada vez com maior frequência. Que você acaba conquistando um bem durável, né, e a expectativa de vida vai aumentando, você não vai ficar trocando aquele bem durável toda vez, né? Ou você vai produzir uma quantidade imensa de lixo que a gente não sabe o que fazer com ele, né, atualmente. Então, assim, me entristece muito que, assim, o foco... É lógico que a gente está num país capitalista, né, e por um lado é natural que isso aconteça, mas eu sinto, assim, uma falta de criticidade maior dentro da nossa mídia, de uma forma geral, para discutir essas questões, sabe? Então, acho que é muito na questão de números a quantidade do que foi consumido, a quantidade de per capita, né? Os indicadores. Eu acho que são muito ruins ainda esses indicadores, né? E a gente devia discutir mais o índice de desenvolvimento humano e ter ele mesmo, assim, como, né, ponto, assim, fundamental, né, para qualquer país ser considerado mais desenvolvido, vamos dizer assim, né? Sei. Isso é uma pena. Não que o nosso esteja em índices maravilhosos, né? Não posso dizer isso. Claro. Mas é uma coisa... E nas manchetes de jornal, de uma forma geral, a gente só encontra isso, né? Sim. É uma pena. Inclusive, para ilustrar um pouco do que você está comentando, é dito que aspectos que precisam ser reajustados passa pela qualificação do gasto público, por exemplo, né? Que para que se avance, haveria essa necessidade. Nós sabemos disso, vivemos dentro da universidade, que é um setor público que precisa melhorar. Tá? Refazer as regras de gestão de pessoal do setor público, repensar as inúmeras desonerações, isso aqui eu concordo, sem nenhum sobressalto. Repensar as inúmeras desonerações e créditos subsidiados para o setor privado. Que isso aconteceu e, de fato, não surtiu o efeito esperado já faz algum tempo, infelizmente. Ok? Tudo bem? Tudo bem. E, por último, agora uma notícia não tão boa, a inflação continua persistente, impressionante. Ela não dá folga e para o mês de maio ficou em 0,78, a maior para este mês, para o mês de maio, desde 2008. Já temos um acumulado de 4,05 nesse ano, os 12 meses no 9,32, sempre lembrando que a meta, o teto da meta é 6,5, a meta é 5,5, é 4,5. Estamos longe disso, né? Em 2015, o índice tinha ficado 0,74, todo mundo já apontava de que ela cairia, abril deu 0,61, era de se esperar que fosse então um pouco mais baixa e não foi. Foi pressionada por itens administrados, água e esgoto em São Paulo, e não tem como tirar, seria mascarar o resultado, né? Remédios, o que é uma lástima, pega bem na veia, no cerne das pessoas que mais precisam. Cigarro, esse para mim pode ir para lua, mas efetivamente tem efeito, né? E energia elétrica com 2,28. A previsão para esse ano é de 7,12 de acordo com o mercado e, mais uma vez, o Banco Central tenta enquadrá-la para 6,5. Quer repetir o que você tinha comentado agora há pouco? Diretamente, né? A gente não combinou nada, mas ela falou algo bem interessante agora há pouco. Está diretamente ligado a isso, né? Não tem dúvida. Não, é que nós comentávamos agora há pouco que foi índices pontuais, né, que puxou a inflação. Pontuais para o mês de abril. Aí tem um pontual para o mês de maio, mês de junho, e assim ela não cede, né? Já era para ter caído. Quando é fevereiro, é a escola. É por conta da escola. Quando não sei, é por conta disso, é por conta daquilo. E assim ela São desculpas, não são desculpas. E eles vão diluindo
mês a mês, diluindo vírgula, né? Porque as coisas não estão bem para o nosso lado. Tudo bem? Claro. Algum comentário? Podemos seguir? Podemos. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui, Isabela, você vai me ajudar, Rodolfo Bizarria. Bizarria. Essa sua letra, hein? Eu também já não enxergo direito. Rodolfo Júnior, tá certo? Ele é estudante do curso de Ciências Biológicas, né, do nosso campus aqui em São Carlos, e ele teve uma experiência que, na minha concepção, das mais bem-sucedidas estabelecidas pelo governo passado, que por conta dessa situação econômica zerou, né? Praticamente não está indo mais ninguém, que é o Ciências Sem Fronteiras. E ele vai falar para nós agora sobre a experiência que ele teve no Ciências Sem Fronteiras. Rodolfo, muito obrigado pela tua presença. Para onde você foi e o que você fez no Ciências Sem Fronteiras? Vamos lá. Primeiramente, obrigado você pelo convite. Eu fui estudar um ano na Universidade de Pisa, na Itália. Eu estava matriculado no curso de Biologia Molecular e Celular, que no sistema da Itália, alguns cursos são, por exemplo, Ciências Biológicas, são 3 anos, e depois você faz mais 2 anos focado em algum tema. Eu estava nesse curso que era focado em Biologia Celular e Molecular. Mas, eventualmente, eu cursei matérias de outras áreas, porque eu tinha interesse de conhecer outras coisas, né? Então, eu fui um pouco para as áreas da agronomia, eu estudei um pouco de microbiologia agrícola e microbiologia enológica, que são coisas que a gente não tinha no curso. E também fiz algumas matérias mais relacionadas à biologia molecular e celular, de fato. Matéria biologia molecular e celular de plantas. E quando eu cheguei a Pisa, o departamento de biologia nos recebeu muito abertamente. Então, a primeira coisa que eles fizeram é perguntarem quem de vocês gostaria de fazer um estágio. Então, eles já acertaram burocraticamente tudo para a gente fazer um estágio, que não aconteceu com outros departamentos. Então, eu me sinto muito bem agraciado por isso, pelo Departamento de Biologia da Universidade. Eu fiz um estágio de biologia molecular e celular da área de microbiologia no Departamento de Biologia da Universidade. O projeto era monitorar a comunidade microbiana de um reator que estava responsável por fazer alguns testes de biorremediação com algumas águas contaminadas da cidade. E, bom, basicamente vocês querem fazer uma pergunta. Legal. E, assim, em termos de graduação, como você vê, assim, a universidade que você esteve, a nossa universidade? Acho importante a gente ter essa comparação, esses parâmetros, assim. Eu sinceramente, penso que a gente não está muito longe. Eu enxergo muito claro isso. Normalmente as pessoas evidenciam, porque lá tem grandes laboratórios, mas o Brasil também tem grandes laboratórios, então, sinceramente, eu acho que a gente não está muito longe. A questão um pouco diversa, no meu caso, fui para a Itália, que é um país muito tradicional, foram as questões de aula. Os estabelecimentos do espaço da aula é muito diferente. Diferente como? Certo, então vamos lá. O professor lá tem uma autoridade, até então, muito diferente daqui, assim, em relação a você ter que usar pronomes de tratamento específicos com ele, que você não poderia usar outros pronomes mais do cotidiano. Mais proximais, vamos dizer. Exato. Você não poderia tratar ele por você. Não existe. Distantes e altivos. Que chique, não? Ou não, né? Ou não. Exato. Uma das coisas muito interessantes é que as aulas não têm frequência obrigatória. Então, os alunos não são obrigados a frequentar as aulas, mas todos frequentam. Então, é normal os alunos colocarem gravadores em cima da mesa dos professores para tentar colher tudo que eles podem, né? E as provas, você não se inscreve na disciplina no período anterior. Você não tem esse período de inscrição nas disciplinas. Você se inscreve nas disciplinas quando vai fazer a prova. Então, você não corre o risco de ter essa reprovação.
da forma como é no Brasil. Você se inscreve na disciplina, ele disponibiliza 4 dias para você fazer essa prova, e você vai num desses 4 dias e realiza o seu exame. Os exames normalmente são orais e abertos. Então, normalmente o professor tem 20 perguntas, ele te faz essas perguntas, as quais ele deseja, com um parecerista do lado, tem um outro professor que também pode te fazer perguntas, interagir, e aberta a todos os alunos da turma. Então, você pode ir assistir, por exemplo, o primeiro dia de avaliação e fazer a prova no segundo dia. Então, ele vai conversando com você, te fazendo alguns questionamentos. Que diferente, né? Interessante o modelo. É muito interessante. Pois é. Existe, então, nessa relação professor-aluno, né, eu vejo que isso também varia aqui, né, de universidade para universidade, claro, curso para curso, né? Uhum. Eu lembro que meu marido, quando fez direito, eu fui assistir algumas aulas dele e eu saí chocada das aulas, né, porque formalismo. Não existe interação nenhuma, o professor fala o tempo inteiro, ele não se dirige aos alunos. Cheguei a pegar um exemplo de um professor que virava de lado para a sala, colocava a caixa de som assim virada, puxava um microfone e ficava falando o código, sabe? Umas coisas assim, que eu considero até absurdas, assim. Mas também numa relação super, né, assim, mas talvez seja de curso. Mas eu prefiro esse tratamento um pouco mais horizontal, né, que como a gente aprendeu, né, mais próximo. Mas acho interessante. Agora, quanto à parte de pesquisa que você falou, queria que você tentasse falar um pouquinho mais para a gente, assim, aqui, por exemplo, na universidade, a gente tem laboratórios também, né, podem não ser grandes equipamentos, eu não sei como que é essa questão, né? A gente tem condição de fazer boas pesquisas com o material que a gente tem aqui, como as que ocorrem lá fora? Com certeza, eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, estamos, em relação à produção científica, juntamente com eles. Assim, eu acho que, evidentemente, é aquilo que eu disse, talvez alguma área seja mais desenvolvida ali e alguma aqui, por exemplo. Talvez a produção de etanol aqui no Brasil seja algo muito bem desenvolvido, né? Isso com certeza. Exato. Itália. Então, eu acho que quando a gente faz essas comparações, a gente tem que tomar muito cuidado para não se inferiorizar, claro, não é? E é um processo que normalmente a gente faz. Então, eu acho assim, que essa experiência que eu tive me trouxe um aspecto também de valorização do Brasil, de conhecer também o Brasil, porque tinham bolsistas de diferentes regiões do Brasil. Então, conhecer essas diferentes culturas do Brasil lá fora é uma coisa muito engraçada e oportuna. Interessante. Legal. Você tocou no aspecto da cultura que eu acho que é interessante, né? Porque, lógico, a gente vai se formar enquanto profissional, mas não dá para separar o profissional do pessoal, né? Claro. De quem você é, né? Exato. E como é que você vê essa questão desse contato com outra cultura e outras culturas dentro dessa cultura? É uma pergunta complicadinha. Eu acho muito importante. Eu acho que por exemplo, você pensar na produção científica, eu acho que é muito perigoso você ficar só no seu mundinho. Eu acho que é muito importante que você se comunique com outras pessoas para desenvolver outros pensamentos e, enfim, ter essa troca cultural, né, que é muito importante. Que eu acho que esse programa propiciava isso de uma forma muito boa. Não tenho dúvida disso. E que, infelizmente, foi congelado, né? Não sabemos se retorna ou não. Mas principalmente para a pós-graduação, né, que sofreu os primeiros cortes. Eu acho que era um programa muito importante nesse aspecto de colocar culturas, aproximar culturas e realidades. Então, por exemplo, no laboratório que eu trabalhei, eu tinha contato com pessoas da Rússia, da Índia. Tinha muitas pessoas da Índia que eu não imaginava a complexidade da cultura deles. Assim. Conversando com eles, acabou me refletindo muito positivamente. Legal, muito legal. Eu sou um grande... Entusiasta, pode continuar sendo. Um grande admirador desse programa, porque a primeira vez que eu saí do Brasil para estudar, eu fui para Nova Zelândia em 2001, eu já tinha me formado e meio que naquele tempo vendi um carro para ir, sabe? Um esforço tremendo para poder conseguir, né? E quantos foram nesse programa
né, que não tinham condição, jamais teriam ido, né, e usufruir de um momento cultural, né, numa viagem como essa, nessas relações, né, culturais, por exemplo, e porque não teriam dinheiro para fazer, não teriam como e tal. E quem viaja sabe, né, é uma riqueza. Eu até costumo usar um seguinte exemplo. Eu não me lembro, não que tenha tido muitos, mas nem lembro mais que carro eu tive, né? Mas eu lembro os países por onde eu andei, né? Eles podem até ter custado mais que um carro, mas ficou para sempre comigo como vai ficar para o Rodolfo essa experiência para todo sempre, né? Que língua são dadas aulas lá? Então, as disciplinas eram ministradas ou em italiano ou em inglês. Essa informação ela era disponibilizada para você poder fazer essa escolha. Então, eram essas duas línguas. Os professores dominavam, né? Eles trocavam essas línguas se fosse necessário, não teria problema. Você fala italiano? Na verdade, quando eu fiz a inscrição para o programa, eu tinha um nível muito mínimo de italiano. Eu fui aperfeiçoando isso lá. Hoje eu acredito que eu tenho um nível médio assim, de italiano. Eu preciso aprimorar preciso aprimorar mais ainda, né? Mas eu falo um pouquinho. Por favor, não me peça para falar. Não se preocupe. O Rodolfo é muito tímido. Rodolfo, além dessa, a gente está falando do Ciência Sem Fronteira, né? Dessa experiência na Itália, né? Que outros países vocês conseguiram visitar? Já que na Europa é tudo muito próximo, né? Exato. Eu acho, a gente nos nossos tempos vagos acabou realizando também algumas atividades mais culturais, né? Obviamente você está ali naquele lugar e a gente conseguiu visitar alguns países mais próximos da Itália, né? Então a gente visitou a França, foi para alguns museus da França, da Espanha, Portugal. É uma experiência bastante rica. Assim. O meu sobrinho, ele fez Ciência Sem Fronteira. E ele ia pegar um voo, acho que de Nova York, sei lá para onde, né? E na hora em que ele foi pegar o voo, deu overbooking na classe econômica que ele ia, né? E aí resolveram alocá-lo na classe executiva. Coitado. Ele ficou tirando foto e mandando para o pai dele, ele lá todo chique naquele... Pomposo. Além dele ter ido de graça para o... Foi de classe executiva num passeio que ele fez lá, num país que ele foi. O sistema de transporte, né, é muito bem desenvolvido, então você tem opções, assim, se você não quiser pegar um avião, você pode pegar um trem, uma qualidade muito boa. E no Brasil a gente, infelizmente, acabou perdendo essa questão do trem, né, essa mobilidade. Infelizmente, né, a indústria automobilística meio que tomou conta. Que ano que você foi? Em 2014, voltei em 2015. Tá. Bom, e tem mais uma coisa que claro. eu queria perguntar. Estou falando muito hoje. Não, fica à vontade. O profissional lá, né, assim, da área de ciências biológicas, né, a atuação dele, do pessoal que você teve contato, como que é? É mais voltado para a empresa, é mais voltado... existe a questão da licenciatura na Itália, como é que é essa questão? Então, eu não observei muito essa questão da licenciatura, eu não tive a oportunidade de observar muito, né, essa relação. Mas conversando com as pessoas que estavam ali recém-formadas, elas disseram, por conta da Europa estar num processo e da Itália estava num processo de desemprego, as pessoas disseram, o que surgir de oportunidade eu vou fazer, né? Mas é claro que eles têm esse anseio por conta das indústrias e da própria atividade de pesquisa, né? Pesquisa nas universidades e em empresas e institutos. Então, essa que eu notei eram os maiores anseios enquanto à perspectiva, né? De trabalho. Isso. A Itália é um país de idosos, né? Quando eu estive lá, um italiano que nos apresentava a cidade, ele fazia questão de mostrar nas ruas por onde passávamos a ausência de jovens, né? E aquilo chamava muita atenção. E ele disse que isso tinha muito a ver com a oportunidade, né? Era um país com oportunidades muito restritas e as pessoas ou iam embora ou tinham muito poucos filhos.
ia se tornando um país, né, com muitos idosos, né, que é uma preocupação que se tem num país jovem, como é o caso do Brasil, só para pegar gancho aqui, né, que ou aproveita esse momento pulsante com muitos jovens para criar oportunidades e se desenvolver, ou quando se isso não for feito agora, quando, pelo menos a Itália é um país rico, né? E se nós chegarmos, né, lá na frente, um país de idosos, aí teríamos perdido essa oportunidade também. Uma coisa que eu queria destacar também é que o sistema de intercâmbio na Europa é algo muito comum. Já foi muito bem estabelecido, intercâmbio entre alunos nas universidades. Então, esses alunos também estabelecem contatos fora do país e, eventualmente, podem vir a trabalhar fora da Itália, né? Entendi. Até por conta da União Europeia também. Exato. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Rodolfo, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Parabéns pela experiência que você teve. O prazer é todo meu. Eu agradeço novamente pelo convite. Tá joia. Isabela, foi um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Nos vemos em breve, eu espero. Obrigada. Estamos aí à disposição para as próximas. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.